Ponto número 3. Primeiro contato com o cliente. Beleza, vamos falar desse primeiro contato com o cliente. Tem gente que chega na visita ali para o cliente e não sabe nem o que vai falar. Aí quer falar direto do adestramento, como funciona. E como funciona e como não funciona. O que acontece? Ele quer dar uma aula de curso para o cliente, ele quer ser o professor do cliente na visita. Isso não funciona também. Cuidado com a maldição do conhecimento. Vocês conhecem isso? Vocês conhecem a maldição do conhecimento? Você sabe o que é isso? Então, a maldição do conhecimento é quando a gente acha que as pessoas estão entendendo tudo o que está sendo falado para elas, do jeitinho que a gente já sabe. Então, como a informação de adestramento para o adestrador, o conhecimento de adestramento para o adestrador, já é tão claro na cabeça dele, que ele abre a boca para falar daquele assunto e ele tem a plena certeza de que quem está escutando ele está entendendo tudo. Mas não funciona assim. Muitas vezes as pessoas ficam boiando. E o cliente, ele não quer uma aula técnica sua. Ele não quer uma aula como você recebeu no curso onde você foi formado. Ele não quer isso, tá? Visita, tem um outro ponto. A visita, para nós, e eu ensino muito isso para os meus alunos lá da formação Adestrador Pro, que são profissionais que a gente capacita profissionais online, né, no formato online, ali na nossa escola online, para poder serem adestradores aí top no mercado. E aí, o que a gente ensina para eles? A gente ensina que visita no cliente não é para ele dar aula. A gente ensina que visita é levantamento de pesquisa e geração de valor. Anota isso a partir de hoje. Sua primeira visita com o cliente, ali na entrevista sua, essa visita você tem 2 objetivos nela: levantamento de pesquisa e geração de valor. Você tem que conversar ali com o cliente para saber o que está acontecendo. E ali ele vai já te dar as informações que você precisa. Você tem também que ajudar ele. Você tem que se mostrar interessante antes de ser interesseiro. Por isso que você vai gerar valor. Com as perguntas que você faz, você levanta a pesquisa, você levanta informação sobre o problema que ele está vivendo. E quando você ajuda ele a resolver um problema, ali durante a visita, você escolhe um problema e ajuda ele. O que você está fazendo? Você está sendo interessante antes de ser interesseiro. Tá? Então, resolve o problema que ele tem ali com o cachorro dele na visita, por exemplo. Ele vai ficar muito grato a você, vai potencializar a percepção de autoridade que ele vai ter a seu respeito. Isso é importante. Tem adestrador que não pensa assim, tá? Tem adestrador que não pensa assim. Tem adestrador que pensa que para ir na casa do cliente, olha só isso, para ir na casa do cliente, o cliente tem que pagar a visita. Tem que isso, tem que aquilo, é do jeito dele. Tá tudo bem, né? Cada um faz um jeito. Mas aprende uma coisa aqui comigo. O pedido de uma visita para a casa de um cliente, ali, de um futuro cliente, tem que ser comemorado como um troféu para você. Isso aí é a coroação de que você está fazendo bem a sua tarefa de casa quando alguém te chama. É porque alguém mostrou interesse em você. Você tem que investir na visita. Não tem que pensar, eu só vou se tiver 30 toalhas brancas, 20 cachos de uva, 10 garrafas de vinho. Parece celebridade para ir fazer a visita na casa do cliente, né? Celebridade que pede essas coisas. Fica, não, só vou se for assim, você tá lascado, você tá na roça, meu amigo. Tem gente gerando um valor absurdo que você não sabe quando vai na visita na casa do cliente. Então, valoriza a visita quando você é solicitado para uma visita. Por quê? Porque é uma porta de acesso à atenção dessa pessoa. Lembra de uma coisa, visita é porta de acesso à atenção dessa pessoa para poder ouvir o que você tem para falar. Então, mostra que você está ali para ajudar. Aí você já conquista, nossa, grande parte aí do seu sim.
beleza? Você vai conquistar grande parte. E aí é agradar o futuro cliente. É claro, agradar ele na visita, mas sem se rebaixar ou acatar coisas absurdas que ele te pede ali. É claro que não, tá? Mas é com equilíbrio. Dá aí uma pequena amostra do que você sabe, ajuda ele ali um pouco, gera valor para ele começar a entender que você é alguém interessante. Beleza? Isso é muito importante para o cliente, tá? Depois, vem o quarto ponto. Outro elemento importante que você precisa ter uma oferta atrativa. Tenha uma oferta atrativa. E acredite se quiser, tem adestrador de cães, tem profissionais aí, apesar de serem ótimos em treinamento de cachorro, vou falar para você, não é só o treinamento de cachorro que resolve. Não, apesar de serem bons treinadores, não sabem montar uma oferta atrativa para o cliente. E existem vários elementos aí em uma oferta atrativa. Você tem que saber como construir isso, tá certo? Quem sabia disso? Que você precisa estudar, parar e pensar naquilo que você vai ofertar para o cliente, tá? E na nossa formação online Adestrador Pro, só para você ter ideia, eu tenho um cuidado especial nesses pontos aí, de como ensinar para os meus alunos a ofertar o serviço de adestrador para o cliente fechar com ele negócio. A gente tem ali algo que a gente chama de script magnético, que dá ali uma sequência para os alunos montarem ali em tudo que eles vão dizer para o cliente. E aí você tem lá, por exemplo, alguns elementos importantes que eu vou dar uma palhinha aqui para você. Nesses elementos que a gente monta no script magnético para os nossos alunos. Ali você vai encontrar a transformação que você causa na vida do cliente. Olha só, transformação, os elementos mais importantes que a gente coloca ali. Transformação que você causa na vida do cliente, é um elemento importante que tem que estar dentro dessa oferta magnética, aí, desse script magnético. Ancoragem de valor também, para você saber dar o preço para o cliente. Isso também é um ponto importante. Então, ó, transformação que você causa na vida do cliente. E quando fala transformação que você causa na vida do cliente, tem muita gente que não sabe. Se eu perguntar para vocês, alguns de vocês não vão saber responder qual é a transformação que causa na vida do cliente. Depois, ancoragem de valor, para saber dar o preço para o cliente. Isso é importante. Como você posiciona o preço? Existem elementos na sua comunicação para que você saiba entregar o preço. Tem gente que fica gago na hora de entregar o preço para o cliente, aí se lasca. Não sabe nem como fazer. Ou às vezes já está morrendo de medo do cliente achar que o serviço é caro, e aí está tão perdido na visita, o que acontece? Fala assim, eu vou falar, sei lá, eu vou falar R$800 para o cliente. Não, mas se ele não gostar na hora. Aí fica assim pensando na hora da visita. Deixa para pensar tudo na visita. Aí, não, mas 800. Se ele achar que é caro. Se ele achar que é caro. Não, eu acho que é 500 para esse cliente que eu vou falar. Não, eu vou falar 400. Não. 350 tá bom, vai. Eu vou falar isso para ele. Aí fala, 300 e fica com tanto medo aqui. E 300. Meu Deus, e o cliente já achando que ia pagar uns R$1.000 para você por mês e você vacilando desse jeito. Você tem que saber, primeiro que você tem que saber qual é o valor que você vai cobrar. Você já tem que ter teu preço. Primeira coisa, você já tem que chegar num preço aí para você trabalhar. E depois você tem que saber como entregar isso na oferta, apresentar o preço. E não é de qualquer forma, não. Tem técnica para isso. É um dos elementos que a gente ensina lá no script magnético. E também a gente tem uma pergunta-chave para poder extrair o raio-x do cliente dentro desse script magnético. E saber aí como entregar a melhor oferta personalizada e na hora, feita ali na hora para o cliente. Então, olha só, o script magnético a gente prepara, são vários elementos da comunicação. O nosso aluno já sabe como chegar lá, o que conversar com o cliente, quais os pontos que ele tem que atacar, no bom sentido, de perguntar para o cliente para saber detectar tudo ali, fazer um raio-x do cliente e depois ele saber como preparar uma oferta personalizada
Para cada cliente, você tem que preparar uma oferta personalizada, tá? E a gente mostra também como dar ali uma prova para o cliente também, para o cliente se sentir, então, ali interessado. E isso é só uma palhinha aqui que eu estou dando para vocês, entre outros componentes, para aprofundar ainda mais nessa parte só da oferta, hein? Só da oferta, a gente tem todo um preparo para os nossos alunos da formação Adestrador Pro. Mas eu acredito também que um ponto importante da oferta que você precisa focar nesse momento aqui, eu vou deixar até de tarefa para você, tá? Você deve pensar sobre o assunto aqui a transformação real que você causa na vida de uma pessoa. Vou repetir para você. A transformação real que você causa na vida de uma pessoa. O que você oferece é realmente algo que transforma a vida do cliente ou é mais do mesmo? Se esforça aí em pensar na transformação que você causa na vida dele. Mostra para ele o que ele vai colher de fruto contratando você. Mostra para o cliente o que ele vai colher de fruto contratando você.